Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal Russo. Aqui você fica por dentro de todos os acontecimentos sobre a Rússia. Vamos agora direto com o jornalista Felipe, onde vai mostrar mais detalhes da Revolução Russa. Boa noite. Estamos aqui agora, direto de Petersburgo, onde iremos entrevistar um dos camponeses que está sofrendo com essa revolta. Somos camponeses e pobres, com economia baseada nas atividades rurais, enquanto os outros países europeus já estão no segundo processo de industrialização. O czar Nicolau incentivou a Rússia com um tipo de monarquia absolutista, o czarismo, e tem apoio da Igreja Ortodoxa e dos ricos. Isso aí. Esse senhor, ele mostra a revolta dessa revolução. A população não tem direito a nada e vive na miséria, e o que se torna insustentável. No momento é isso. Boa noite. Ficaremos agora com a propaganda obrigatória eleitoral. Boa noite. Moravsky, Moravsky, Rovsky, 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 Moravsky, Rovsky, Moravsky, Moravsky, Rovsky, Moravsky, Rovsky, Moravsky, e Rovsky. Posti Varvarovsky. Hopiki, Izginwigioshki, Ikinovishki, Niklikitski, Ikinovigiki, Pojirkitski, Namalikitski, Petra! Popagandiki, Varvarovsky! Husky, Borovsky, Husky, Skafuska, Zhovsky, Borovsky, Husky, Husky, Borovsky, Husky, Husky, Borovsky. Borovskis. Ismainak Borov, Natsiginak Nay. Isna he, Isna e, Asnagi Borovsky. Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal Russo. Aqui você fica por dentro de todos os acontecimentos sobre a Rússia. Estamos por telefone com o repórter Matheus Maggi, diretamente dos locais onde foram criados grupos clandestinos contra o czar. Boa noite. Com o descontentamento popular, se cria aqui na Rússia grupos clandestinos contra o czar e os mencheviques, que apoiaram a burguesia na luta contra o czarismo, e os bolcheviques, que têm como líder Lenin. Lenin quer que os operários camponeses se unam para poder alcançar o socialismo e pôr um fim na monarquia czarista. Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal Russo. Aqui você fica por dentro de todos os acontecimentos sobre a Rússia. Falamos agora direto da capital com o repórter Ramon. Estamos aqui na capital russa, onde foi organizado ontem um protesto liderado pelo padre George Gepon, envolvendo cerca de 200.000 pessoas que queriam que fosse formada uma Assembleia Constituinte e por melhores condições políticas e de salário. As forças do governo dispararam contra a população e cerca de 1.000 pessoas morreram. A população está em choque. O massacre está repercutindo por toda a Rússia como um domingo sangrento. A revolução está apenas começando. A Primeira Guerra está desorganizando a economia da Rússia, gerando fome, desemprego e inflação. Hoje, dia 27 de fevereiro de 1917, a população de São Petersburgo e outras cidades se revoltou, levando a implantação do governo provisório a mais Os partidos foram legalizados e os presos políticos liberados. Kiser e sua família foram presos. Porém, a Rússia continua na Primeira Guerra e a reforma agrária dos camponeses não foi atendida. Onde você vai? Vai, tem agora, ué? Treina agora, com essa cara de ontem você não vai entrar.
Parece que vem direto do Cabanas. Cabanas? E aí, agora posso? Ih, Ganso, achei que você não vinha treinar hoje. Bora pro treino? Vamos? Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal Russo. Aqui você fica por dentro de todos os acontecimentos sobre a Rússia. O repórter Felipe traz novidades sobre a Revolução de Outubro. Hoje, dia 25 de outubro, os bolcheviques, com a ajuda dos socialistas revolucionários, cercaram a capital onde estava implantado o governo provisório soviético. Muitos foram presos, mas Kerensky conseguiu fugir e proclamou a República Soviética Russa, tornou o país socialista, estabilizou fábricas, estradas e bancos. Em decorrência dessas atitudes tomadas por Lenin, a Rússia entrou em horrível guerra civil. O Exército Vermelho do governo comandado por Trotsky é o oposto do Exército Branco, formado pelo antes donos das terras, fábricas e os czaristas que tiveram seus bens tomados pelos governantes. Notícia de última hora. Informamos hoje a morte de Lenin, devido aos ataques cardíacos que vinha sofrendo. Com a sua morte, seu secretário-geral Stalin disputa com Trotsky, líder do Exército Vermelho do Poder Soviético. Pai, eu lá tenho filho desse tamanho? Eu, hein? Vai? Obrigado, pronto. Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal Russo. Aqui você fica por dentro de todos os acontecimentos sobre a Rússia. Falaremos agora direto da capital, São Petersburgo, com o repórter Ramon. Trotsky é expulso da União Soviética e se exila no México. Nas mãos de Stalin, a União Soviética se isola do mundo e está se tornando uma potência mundial. Mas o nosso governante está esquecendo os ideais socialistas e está burocratizando a sociedade, dando benefícios a uns poucos, enquanto a maioria da população está vivendo em condições precárias e sem participação social. Stalin se tornou absoluto e seus rivais estão sendo reprimidos invariavelmente. Sob o governo de Stalin, a União Soviética isolou-se do mundo e se transformou em uma potência mundial. No entanto, a formação de uma sociedade igualitária, um dos ideais dos primeiros socialistas, foi esquecido. Em lugar do socialismo, surgiu uma sociedade burocratizada. No topo dessa sociedade estava o Partido Comunista, que controlava integralmente todos os órgãos do Estado.